Olá, aluno, eu sou o professor Denilson e esse é o material complementar de matemática financeira. Bom, a disciplina matemática financeira, ela tem o propósito de proporcionar ao aluno um conhecimento sobre os conceitos mais utilizados na matemática financeira. Então, não só cálculos, como também o vocabulário. Quando a gente fala valor capital, principal, o que é juros, o que é taxa, o que é montante. Então, o objetivo da matemática financeira é, no primeiro momento, inteirar o aluno quanto ao vocabulário que é utilizado e depois, claro, a utilização das fórmulas, das equações que são utilizadas tanto para a capitalização do dinheiro no tempo, como também para descapitalizar, no caso das amortizações, Então, vamos acompanhar o slide. A matemática financeira tem como objetivo proporcionar o domínio dos seus conteúdos e a nomenclatura, assim como, bem como instrumentalizá-lo no uso das fórmulas e das calculadoras financeiras. É importante falar que na matemática financeira é importante que nós utilizemos pelo menos uma calculadora científica, aquela que tem o uso de exponencial e logaritmo. Por quê? Porque na capitalização composta essas funções são importantes. A calculadora mais apropriada é a calculadora financeira, Porém, não é necessário o uso dessa calculadora. Se nós tivermos uma calculadora científica, já é o suficiente, ok? Bom, então, como eu disse no início, a matemática financeira ela possui alguns conceitos bastante particulares. Então, vamos acompanhar no slide. O valor do principal. O valor do principal é o capital inicial de uma aplicação. Então, o que é o principal? Quando você vai fazer um investimento, quando você vai guardar um dinheiro, ou quando você vai pagar uma conta, o valor à vista, o valor que deve ser pago no momento, é chamado de principal. Também recebe o nome de capital, valor presente e assim por diante, dependendo da utilização. Montante. Montante é aquilo que você arrecada com uma aplicação. Então, quando o dinheiro é aplicado durante um tempo, à medida em que o tempo vai passando, esse dinheiro vai capitalizando e, no final, você tem um montante. Então, o montante é o resultado dessa aplicação. Juro, representado pela letra J. Juro é o valor pago ou recebido como remuneração pelo uso de um capital. E a taxa de juros, representado pela letra I, é o índice, ou seja, é o indicador, é aquilo que indexa o valor do capital. Então, eu tenho um valor de um capital, representado pela letra P, como principal. Eu aplico esse dinheiro a uma taxa de juros, como está os exemplos aí embaixo. Por exemplo, 20% AA, que representa 20% ao ano, 3% ao mês, 9% ao trimestre, 5% ao bimestre. Então, esses índices representados pela letra I são índices que corrigem o valor do principal e geram o valor do juro. E o valor do principal agregado ao juro vai formar exatamente o valor do montante, ou seja, aquilo que vai ser arrecadado com essa aplicação, ok? Também nós vamos ver a letra N, como está no slide, que representa a quantidade de tempo em que o dinheiro é capitalizado. Está aí a letra N. Então vamos lá. Primeiro item importante para nós falarmos aqui é as taxas proporcionais. Então, o que são taxas proporcionais? Por exemplo, se um bem é capitalizado a 2% ao mês, durante um ano, qual vai ser a taxa de juros correspondente? Então, se eu tenho 2% ao mês vezes 12 meses, eu tenho 24% ao ano. Então, isso são taxas proporcionais e nós temos alguns exemplos aí. Os conceitos da matemática financeira são expressos por meios de fórmulas e é justamente essas fórmulas que nós vamos nos inteirar nos próximos slides. Especificamente para esse curso, como já foi dito, não é necessário o uso da calculadora financeira, porém, pelo menos uma calculadora científica é apropriada. Vamos lá, nosso primeiro exemplo. Uma empresa compra um produto por R$150 e pretende vendê-lo com um lucro de 15% sobre o custo. Calcule o preço de venda que deverá ser
praticado pela empresa. Bom, o valor presente é 150. O que nós temos que fazer? Temos que aplicar 15% de juros sobre esse valor. Então, eu tenho 15 dividido por 100, porque 15% é exatamente isso, é a fração de 100, 15%, e eu vou ter 0,15. Portanto, aplicando 0,15 vezes 150 e somando ao valor inicial, ao valor principal, nós vamos ter 172,50. Portanto, uma venda, um valor principal de 150 somado a uns juros de 15% vai dar 172,50, ok? Custo do produto é o mesmo exemplo, só que agora nós vamos introduzir a variável tempo, a variável N. Custo do produto, 150. Taxa de juros, 15% ao mês. Período, 1 mês. Então, vejam, os juros é o valor do principal vezes a taxa, representado pela letra I, vezes o número de capitalizações, ou seja, o número de períodos em que ele é capitalizado. Portanto, juros é igual a 150 vezes 15%, 15 por 100, que dá 0,15, vezes 1. Esse vezes 1 não é necessário, uma multiplicação por 1 não é necessária, é só para mostrar para vocês a diferença, porque no próximo slide nós vamos capitalizar durante 2 períodos. E vocês vão perceber que a única diferença é que ao invés de multiplicar isso por 1, nós vamos multiplicar por 2. Vejam, por exemplo, o próximo exemplo aqui. Então tá aí, ó, a mesma capitalização, R$ 150, o custo, 15% ao mês durante 2 meses. Então percebam, no slide anterior era multiplicado por 1. No próximo slide, a mesma conta é multiplicada por 2. Então 0,15 vezes 2 dá 0,3, né, ou 30, vezes 150 dá uns juros de 45. E somando 150 com 45, nós temos então 195, ok? Conceito de juros simples. Então, na matemática financeira, nós temos juros simples e juros compostos. Nós vamos ver primeiro o conceito de juros simples e, em seguida, o juros composto. Segundo o critério de cálculo de juros denominado simples, o juro de todos os períodos da aplicação é adicionado ao principal para construir o montante final da aplicação. Então, como é que funciona o juros simples? Ele é calculado uma única vez sobre o valor do principal, também chamado de capital ou capital inicial. Eu calculo os juros sobre esse valor e esse juros vai sendo somado ao longo dos períodos. É diferente, nós vamos perceber bem a diferença quando nós falarmos de juros compostos. Então, esse juro também é chamado de não capitalizado, juro linear ou proporcional. Vamos ver um exemplo aí. Então, os juros, como é que é feito o montante? O montante é o valor do principal mais os juros. Porém, os juros é o principal vezes a taxa vezes o número de períodos, que nós já vimos nos slides anteriores. Então, a fórmula do montante é essa aqui, ó, principal, que multiplica em evidência 1 mais a taxa vezes o número de capitalizações. E essa evidência entre parênteses também é chamado de FAC, fator de acumulação de capital. Então vamos ver um exemplo. Calcule o montante de um capital de R$ 500 aplicado a juros simples de 5% durante 15 meses. Então está aqui, ó, principal 500, taxa 5%, 0,05. Número de períodos, 15. Então, substituindo na fórmula, aqui embaixo, o que nós vamos ter? O montante é igual ao valor do principal, 500, vezes 1 mais a taxa, vezes 15, que é o número de períodos. Então, nós multiplicamos a taxa pelo número de períodos e, em seguida, nós somamos 1, que representa 100%. Multiplicando pelo principal, nós temos o montante 875, ok? Exemplo 2. Que principal devo aplicar
por 2 anos para obter R$ 670 de montante. Nesse caso, a conta é o inverso. Eu tenho o valor do montante e quero conhecer o valor do principal, o valor do capital inicial. Então, nesse caso, montante é 670, juros, taxa de juros 5%, período 24. Substituindo M, que é o montante, por 670, é igual ao valor do principal, que eu não conheço, vezes 1 mais a taxa, vezes o número de capitalizações. Resolvendo parênteses, dá 2,20. Esse número que está multiplicando o principal passa dividindo, portanto, o principal é 670 dividido por 2,20, que vai dar 304,55. Então, esse é o valor do capital, esse é o valor do principal. Outro conceito bastante utilizado é o conceito de desconto. Então, qual é a ideia de desconto? Desconto não é só aquela ideia que nós temos de, ao fazer uma compra, o vendedor dá um desconto, oferece algum tipo de benefício. Não. O desconto também é uma operação praticada no dia a dia, no mercado financeiro. Então, uma empresa ela tem duplicata, ela emite duplicata para os seus clientes com prazo de vencimento e muitas vezes ela quer receber esses vencimentos antecipadamente para corrigir o seu fluxo de caixa. Então, ela vai até uma instituição financeira e usa uma operação de desconto. O banco oferece pagar um valor menor do que o valor daquela duplicata, aplicando nele um desconto, ou seja, o banco paga um valor menor e espera o prazo daquela duplicata para receber o seu valor nominal, o seu valor facial. Isso se chama operação de desconto. Então, como é que funciona o desconto? O desconto, ele é calculado a partir do valor do nominal, representado pela letra N, vezes I, que é a taxa, vezes N, que nesse caso é o número de antecipações. Então, o valor descontado, que é representado pela letra VD, vai ser igual ao nominal menos o desconto. Então, de uma forma bem simples, imagine que eu tenho um título de R$1.000 e eu vou descontar esse título no banco com 1 mês de antecipação e o banco me aplica uma taxa de 10% de desconto. Então, 10% de 1.000 é 100, esse banco vai diminuir em R$100 o valor desse documento e eu recebo 900. Então, vamos aplicar a fórmula em alguns exemplos. Olha aí o exemplo 1. Uma nota promissória de 12.000 foi descontada em um banco 42 dias antes do vencimento a uma taxa de desconto comercial de 2% ao mês. Então, nós já sabemos, desconto é igual ao valor nominal vezes a taxa de desconto vezes o número de antecipações. Então, desconto é igual a 12.000 vezes. Nesse caso, como a taxa é mensal, nós temos que converter os dias em meses. Então, eu vou dividir 42 por 30 para eu saber quanto corresponde a 42 dias em meses, vezes 0,02, então o desconto é de 336. B, qual o valor descontado? Então, se o valor inicial era 12.000 e o valor do desconto é 336, o valor descontado, ou seja, o valor que será recebido pela empresa, é 11.664. Ok? Outro exemplo. Um banco super cobra 3% de taxa de serviço, justificando que precisa custear sua estrutura operacional. E, como taxa de desconto simples comercial, emprega 23% ao ano. Então, 3% de taxa de serviço e 23% ao ano de taxa de desconto. Sendo o valor nominal 5.000, com vencimento daqui a 4 meses, calcule o desconto simples bancário. Então, de novo, o desconto é calculado como valor nominal vezes a taxa de desconto vezes o número de antecipações. Então, 5.000, que é o valor nominal do documento, vezes 23 dividido 0,23 dividido por 12, por quê? Porque 23% é uma taxa anual e ele está antecipando em meses, 4 meses, então eu vou converter a taxa anual em taxa mensal e multiplicar por 4. Portanto, o desconto será
de 383,33. Taxa de serviço, o valor nominal, 5.000 vezes 3%, que dá 150. Então, qual vai ser o valor descontado? Vai ser o valor nominal menos a soma desses dois valores, que esse aqui é o desconto, 383,33, e esse aqui é a taxa de serviço. Então, o desconto total é 533,33, ok? Outro conceito bastante utilizado é o de juros compostos. Então, como é que funciona os juros compostos? Diferente dos juros simples, juros compostos é como funciona a poupança. À medida em que um valor é capitalizado, no final daquele período, aquele montante ele se torna capital e todo esse valor deve ser capitalizado novamente. Então é diferente dos juros simples. Nos juros simples, você capitaliza uma única vez e vai somando juros ao longo do tempo. Nos juros compostos, não. Ao final de cada período, aquele montante se torna capital e a mesma taxa é aplicada sobre esse valor atualizado. Por isso que algumas definições de juros composto é juro sobre juro, juro capitalizado e juro exponencial. Então, a fórmula dos juros composto, ela está mostrando nesse slide desenvolvida, mas ela está simplificada aqui mesmo, ó, aqui embaixo. Montante é igual ao principal vezes 1 mais a taxa elevado a n. O que significa o elevado a n? No juros simples, nós multiplicamos I por N. Então, nós multiplicamos a taxa de juros pelo número de períodos. Por quê? Porque eu vou fazer uma sequência de somas. Nesse caso, a capitalização é um exponencial porque é uma sequência de multiplicações. Ao final de cada período, o capital ele vira um montante e esse montante vai ser todo capitalizado novamente. Então, ele deve ser multiplicado. Então, entenda, uma sequência de somas no juros simples é uma multiplicação. Uma sequência de multiplicações nos juros compostos é uma exponenciação. Por isso que é na forma de expoente. Então, vamos ver um exemplo. Calcule o montante de um principal de R$1.000 aplicado a juros compostos de 5% ao mês durante 10 meses. Então, está aqui o principal 1.000, taxa 0,05, período 10. Substituindo na fórmula aqui, nós temos montante é igual a 1.000 vezes 1 mais 0,05, que é o 5% transformado em porcentagem, a porcentagem, desculpa, transformada em decimal, elevado a 10. Por que elevado a 10? Porque o número de períodos são 10. E diferente do juros simples, eu vou calcular, vou fazer uma multiplicação do principal ao final de cada período 10 vezes. Então, montante é igual a 1.000, que multiplica 1,05 elevado a 10, aplicando essa potência de 1,05 elevado a 10 dá 1,6288, dá uma dízima, por isso que eu deixei aqui escrito, vezes 1.000, 1.628,89. Ok? Próximo exemplo. Uma indústria financia seu capital de giro em um banco que cobra juros compostos de 5% ao mês. Podemos afirmar que para um principal de 10.000, essa indústria pagará em um prazo de 6 meses que valor de juros? Então, como é que nós vamos montar aqui? Os juros na capitalização composta, ele é calculado na mesma forma. Então, eu tenho aqui 10.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 6. A diferença é que ele quer saber os juros. Então, eu coloco menos 10.000, que é o valor do capital, porque essa fórmula, 10.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 6, é a fórmula do montante. E a gente sabe que montante menos os juros é o valor do capital, já que nós dissemos lá no início que capital mais juros é o valor do montante. O valor do montante, desculpa. Portanto, juros é igual a 10.000 vezes 1,05 elevado a 6 menos 10.000, que vai dar 3.496 centavos, ok?
Outra parte importante é a equivalência de taxa de juros. Como é que funciona diferente dos juros simples? Por quê? Porque no juros simples, 2% ao mês é 24% ao ano e assim sucessivamente. Eu posso fazer uma multiplicação, uma divisão simples. Nos juros compostos, não. Então vamos ver como é que funciona a equivalência dos juros compostos. Olha só. Nós temos a fórmula aqui, montante é igual ao principal, que multiplica 1 mais uma taxa mensal elevada a 12. Então, eu quero converter, por exemplo, essa taxa para uma taxa anual. Então, o montante é igual ao principal vezes 1 mais taxa mensal elevada a 12, e para a taxa anual, montante é igual ao principal vezes 1 mais a taxa anual elevado a 1. Então, o que é importante a gente conhecer aqui? O importante é você saber, um ano corresponde a 12 meses. Então, 1 mais a taxa mensal elevado a 12 é igual a 1 mais a taxa anual. Então, eu faço essa equivalência, que está aqui embaixo, no slide aqui de baixo, no 1 mais taxa mensal elevado a 12 é igual a 1 mais taxa anual. E por que elevado a 12? Porque um ano corresponde a 12 meses, ok? Então, a gente não coloca o número 1 aqui, porque não é necessário, porém, a gente sabe que um ano corresponde a 12 meses. Essa fórmula indica que a taxa anual possui 12 meses. Um exemplo, calcule a taxa composta anual equivalente a 2% ao mês. Então, está aqui, ó, 1 mais 0,02 elevado a 12 é igual a 1 mais a taxa anual. Portanto, 1,02 elevado a 12 é igual a 1 mais taxa anual, substituindo aí isolando, na verdade, a taxa anual, esse 1 que está somando passou para o outro lado diminuindo, então a taxa anual ficou 0,26824. A gente multiplica isso por 100, porque aqui ela é representada na forma decimal, aí nós multiplicamos por 100 e equivale a 26,82% ao ano. Outro exemplo é o inverso. Eu tenho uma taxa de 30% ao ano e quero converter essa taxa para uma taxa mensal. Então, 1 mais 0,3 elevado a 1, que corresponde a um ano, é igual a 1 mais a taxa mensal elevada a 12. Então, aqui embaixo, a incógnita ela está dentro do parênteses. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, esse 12, que está na forma de um expoente, ele vai para o outro lado na forma de uma raiz, e a gente tem raiz índice 12 de 1,3, e esse 1 que estava somando passa para o outro lado dividindo, é igual à taxa mensal. Portanto, a taxa mensal é 0,022, ou seja, simplificando, 2,21% ao mês. O próximo slide ele vai falar sobre montante em períodos fracionados. Como é que funciona períodos fracionados? Existem dois critérios de capitalização para períodos fracionados, que são o critério linear e o critério exponencial. Vamos ver aqui um exemplo. Calcule o montante composto de um principal de R$1.000 aplicado à taxa de juros de 4% ao mês por 115 dias pelos critérios exponencial e linear. Bom, a gente sabe que 115 dias não é um número fechado de meses. Então, 3 meses dá 90 dias, 4 meses dá 120 dias. E essa capitalização ela deve ser feita durante 115 dias. Pelo critério exponencial, como é que vai funcionar? Você vai usar a mesma fórmula do montante. Montante é igual ao principal, que multiplica 1 mais i elevado a n. Substituindo os valores, nós temos montante é igual a 1.000, que multiplica 1
mais a taxa elevado a 115 dividido por 30. Por quê? Porque a minha taxa é mensal e eu estou convertendo o período que é dias em meses. Por isso eu estou dividindo 115 por 30. Dividindo 115 por 30 e elevando 1,04 a esse valor, nós vamos ter 1,16223. Então, multiplicando esse valor por 1.000, nós temos 1.162,24. Esse é o critério exponencial, o mais utilizado, mas também temos o critério linear. Como é que funciona o critério linear? O critério linear, a diferença, acompanhe no slide, ele vai multiplicar na forma de juros compostos a primeira parte, a parte inteira do período, que são os 3 meses. Então, 115 dias, 3 vezes 30 dá 90. E os últimos dias, 90 para 115, são 25 dias. Então, olha aqui, ele capitaliza na forma de juros simples. Então, o primeiro período inteiro, 3 meses, capitalizou na forma de juros compostos. O segundo período aqui, os 25 dias restantes, capitaliza na forma de juros simples. Então, vai ficar 1.000 vezes 1 mais 0,04 elevado a 3, vezes 1 mais 0,04 dividido por 30, porque nós estamos convertendo uma taxa mensal em diária, vezes 25 dias. Então, eu vou ter 1.000 vezes 1,04 elevado a 3, vezes 1,033, que é o resultado desse parênteses aqui. Portanto, montante é igual a 1.000, que multiplica 1,12 vezes 1,03, que vai dar 1.162,36, arredondando. É bom sempre lembrar que o critério linear, o resultado sempre é um pouco maior que o critério exponencial, ok? Aqui um segundo exemplo, também pelo mesmo critério, vocês vão perceber através do slide que aplicar R$5.000 por 30 meses a taxa de 10% ao ano, no critério exponencial, você simplesmente divide 30 por 12, porque a taxa é anual e você vai converter em mensal, e você coloca montante é igual ao capital, ao principal, 5.000, que multiplica 1 mais a taxa, essa taxa anual, 30 dividido por 12, ou seja, 30 meses dividido por 12 meses para converter essa taxa mensal em anual. Montante é igual a 5.000, que multiplica 1,1 elevado a 30 sobre 12, que dá 1,26. 5.000 vezes 1,26, 6.345,29. A mesma aplicação no critério linear, 30 meses corresponde a 2 anos e 6 meses. 2 anos corresponde a 24 meses. Então, nós primeiro colocamos a parte dos juros composto. Montante é igual a 5.000 vezes 1 mais 0,1, que é o 10% ao ano, elevado a 2 anos, vezes a segunda parte, porque são mais 6 meses. Então, eu faço a conversão da taxa anual 0,1 dividido por 12 para mensal e multiplico por 6, mais 1, que vai dar 6.352,50. Então, apenas para efeito de comparação, o valor da capitalização linear sempre vai ficar um pouco maior que a exponencial. Agora vamos para o intervalo.